Existem casais que têm dificuldade de lidar com intimidade. Então, em vez de ter intimidade, de se abrir, de se entregar, a pessoa tem medo. E aí, em vez de se envolver em momentos íntimos do casal, a pessoa troca isso por brigar. Oi, alô, você, obrigada por estar aqui no nosso Vem Que Dá Certo, porque o que a gente quer é isso, gente, que você dê certo, para que tenha melhores relacionamentos, por isso que a gente fez essa temporada especial com perguntas e respostas rápidas da doutora Hebe, que está aqui ao meu lado. É sempre um prazer estar aqui com você, Adriana. Adriana de Castro, jornalista, uma pessoa ótima para entrevistar. E eu acho muito legal a gente poder. Eu acho legal, o nome do programa é Vem Que Dá Certo, porque não é vai que dá certo. Não, não, é vem que dá certo. Porque a gente quer trabalhar questões práticas, objetivas, para ajudar a sua vida a dar mais certo. Porque o que a gente quer é que a nossa vida dê certo, não é Sim, e verdade? às vezes são dicas simples, algumas mudanças Pequenas. pequenas, pontuais de comportamento, e tem muita gente assim, tanto que eu estou cheia de perguntas aqui. Mas nesse episódio, a gente desdobrou o episódio anterior que a gente falou sobre insegurança, sobre uma Isso. pessoa que quer sempre ter razão e que um dos Isso. motivos para isso é a insegurança. Se você não viu, então veja o episódio sobre essa parte de. Como é que é o nome da. Perdendo a razão. Perdendo a razão, gente. E hoje O nós vamos anterior. falar sobre um outro motivo para o casal discutir, que é o seguinte: existem casais que têm dificuldade de lidar com intimidade. Então, em vez de ter intimidade, de se abrir, de se entregar, a pessoa tem medo. E aí, em vez de se envolver em momentos íntimos do casal, a pessoa troca isso por brigar, brigar. Então, é curioso, porque parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você vai observar que muitos casamentos, as pessoas muito mais brigam do que fazem amor. Aí você fala, mas por que esse casal briga tanto? Às vezes, porque eu me dar ao outro, eu me abrir para o outro, é um ato de intimidade muito grande, é uma entrega muito profunda. E tem pessoas que têm muito medo de intimidade. Aí sabe o que acontece? Na hora que vai começar a criar o clima, começa a discussão. Para quê? Para evitar intimidade. É o medo da intimidade, nesse caso, que faz o casal brigar. Nossa, que pena. Fiquei até um pouco assim. É porque eu, então, que adoro falar, Você já adoro me reparou comunicar. quantas amigas E vou te falar uma outra suas. coisa, Hebe, eu sou uma pessoa que, não sei se é muito bom falar o exemplo da gente, mas eu sou uma pessoa, eu não suporto briga, detesto, isso me faz tão mal. Eu não gosto, tanto que eu estou aqui nesse programa para aprender cada vez mais, porque justamente eu gosto de conversar com as pessoas de uma maneira que não aconteça um problema ali, uma discussão, porque isso daí gera tantos problemas posteriores. Desdobra, né? E você É, como sabe esse você está falando, gravíssimo. quantas vezes você já ouviu de amigas suas que na hora que vai começar a criar aquele clima, Sim, o cara puxa um assunto, ou a verdade, mulher puxa um nossa. assunto e eles começam a brigar. Política é top. Então, é assim, a pessoa Time, começa a falar de futebol, falar de time, falar de sim. política, falar da sogra, tudo de bom falar mal da sogra. Então, assim, a hora que era para ter um momento de intimidade, Uhum. ao invés das pessoas procurarem se ajustar para rolar aquele clima, algum dos dois puxa uma briga. Aí você fala, mas por quê? Porque é medo de intimidade, medo de se abrir. Você sabe que quando você se entrega a alguém, especialmente a mulher, mulher é assim, rolou, grudou. É difícil não ser assim. Então, quando existe aquela abertura para a Uhum. intimidade, você dá um pouco de você para o outro e recebe um pouco do outro em você. Então, a sua essência, ela é tocada
pelo outro. Então, o seu leite fica um pouco com café e o café do outro fica um pouco com leite. Então, essa mudança que é gerada numa intimidade do casal é que às vezes o casal evita. Então, existe a pessoa que briga para ter razão porque ela quer firmar a razão Que a dela, pessoa está insegura também, né? Que você mas tem essa discussão. Para que a pessoa briga? Para evitar intimidade, porque a intimidade é uma abertura que às vezes a pessoa não tem estrutura para lidar. Isso é interessante também para as pessoas prestarem atenção nisso, porque às vezes a pessoa usa isso como uma fuga e melhor enfrentar então a situação, né? Porque às vezes a pessoa usa isso de uma maneira até rotineira e não percebe. E às vezes é o casal, não é só o homem ou nem só a mulher. Às vezes é o casal. Um joga a armadilha e o outro corre para cair porque os dois estão evitando a intimidade. E aí eu não sei se eu vou puxar agora um outro episódio, mas eu gostaria muito que tivesse um episódio para falar sobre intimidade, sobre como é bom ter intimidade, que afinal de contas o casamento é isso. Aliás, tem outro episódio aqui que eu estou pensando que é o que é um casamento. Nossa, tem muito assunto, Ah, Hebe. bom, mas aí a gente tem que esperar a sua pergunta. Manda a pergunta que eu respondo. Exatamente. Então manda pergunta pra gente, porque esse programa aqui não é para minha pergunta, é para a sua pergunta. Então é o vemquedacerto22@gmail.com. Manda sua dúvida que a gente está esperando. E coloca um pseudônimo. As minhas pacientes, eu conversei com elas e falei, pode aloprar no pseudônimo. Então elas estão mandando pseudônimos divertidos, que eu acho bem legal. A gente faz isso justo para preservar a sua intimidade, para você não se expor. Obrigada por você ter assistido o episódio até aqui, até o finalzinho. E a gente espera você no próximo episódio. Vamos terminando por aqui? Vamos lá? Até a próxima. Tchau.